segunda metade do século XIX, mais do que um interposto comercial, Macau era essencialmente um ponto de partida de imigrantes que procuravam nova vida fora da China. A revolta de Taiping assolava o Império do Meio. Choques apocalípticos entre os exércitos imperiais e os imensos bandos de revoltosos custavam a vida a milhões e milhões de soldados, mas também de civis, mortos pela guerra, pela fome e pelas doenças que se espalhavam por todo o Império do Meio. Neste contexto de calamidade, a esperança, para quem a tinha ou podia ter, era a imigração. O destino pouco importava. A vida seria melhor em qualquer país, território ou continente do que nos lamaçais de arroz sem horizontes das margens do delta do Rio das Pérolas nesse tempo. E Macau aproveitava para deixar florescer na cidade uma nova indústria, o tráfico de cules. Os cules lá vinham, arregimentados pelos engajadores. Eram encerrados aqui na zona da Praia do Manduco, nos chamados armazéns, aguardando embarque para as mais diversas paragens. A esmagadora maioria desses incontáveis jovens que pouco ou nada sabiam ao que iam, perdiam-se pelas Américas ou então, bem mais perto, pela Indochina, Malásia, Indonésia ou mesmo Austrália, onde engrossavam as hostes laboriosas das chamadas comunidades chinesas ultramarinas, desaparecendo da memória. Porém, entre muitos e muitos, um ou outro tinha sucesso. E entre esses poucos, muito poucos, alguns, voltavam ricos. Este homem foi um deles. Sun Mei. O irmão esquecido de Sun Yat-sen. Nunca pisou as luzes da ribalta. Figura que se apagava voluntariamente para apoiar por todos os meios ao seu alcance a carreira política do irmão mais novo. O seu nome ficou por isso completamente arredado dos livros de história. Mesmo em Macau, ninguém o recorda. Se alguém o lembra, é apenas o Havaí. Durante as comemorações do centenário da Revolução Chinesa Republicana de 1911, Sun Mei foi brevemente lembrado num fórum que teve lugar em Maui e que lhe foi dedicado. Mas a verdade é que se não fosse ele, Sun Yat-sen nunca teria podido desenvolver as atividades que desenvolveu em todo o mundo, fazendo a propaganda da República e assim ajudar decisivamente a proclamá-la no dia 10 de outubro de 1911. Sun Mei deixou Macau com o tio, Yong Mun Nap, em 1871. O tio já residia na colónia americana e lá possuía pelo menos uma casa comercial. Em poucos anos, o jovem Sun Mei aumentaria o património da família, adquirindo terras para a plantação de arroz e, mais tarde, um extenso rancho que produzia para os mercados abastecedores do arquipélago. Em poucos anos, Sun Mei tornou-se um investidor de sucesso, o que lhe permitiu voltar à China a fim de se casar. O regresso ocorre em 1878, data em que seus pais já tinham deixado Macau. Por isso, o destino é Coiheng, a terra ancestral da família. A colónia portuguesa do sul da China iria esperar por ele mais alguns anos. Por agora, Macau ia servir, mais uma vez, de porta de saída de imigrantes. Uma centena de cules destinados a trabalhar nas suas plantações de açúcar havaianas. Juntamente com os cules, também o irmão mais novo, Sun Yat-sen, de quem seria tutor até ao fim da vida. Este não ia para trabalhar tal como os outros. Ia para estudar porque Sun Mei estava determinado a dar-lhe formação académica capaz e moderna. Desde então, e apesar de muitas vezes discordar do irmão mais novo, nomeadamente quando este se converteu ao cristianismo, e o reprovar seriamente, como quando destruiu os ídolos do altar da aldeia ancestral de Coiheng,
Certo é que nunca vacilou na amizade nem nos seus deveres de fraternal protetor. Isto até passar de uma postura crítica relativamente aos ideais políticos para um firme e militante apoio ao irmão mais novo e à República. E assim, em 1907, tomou a decisão da sua vida. Sem olhar para trás, mudou-se com toda a família mais próxima do Havaí para Macau. Estabelecido na colónia portuguesa, tratou de meter ombros à tarefa de organizar as estruturas republicanas de apoio ao irmão, integrando as fileiras da Tongmeng Hui, a sociedade secreta fundada por Sun Yat-sen em 1905, que se encontrava em plena atividade em Macau. Este tipo de organizações eram ainda politicamente incipientes, estando do ponto de vista organizacional bem mais perto das tríades do que de partidos políticos ou associações sindicais no sentido moderno do termo. Aliás, a Tongmeng Hui, ou Liga Unida, viria a transformar-se em partido político quase uma década mais tarde. Até lá, os novos recrutas, à medida que iam chegando, submetiam-se aos antigos rituais da Tríade, ou Sociedade Céu e Terra, que dominava o mundo iniciático de Macau, Hong Kong e das outras comunidades ultramarinas chinesas do Sudeste Asiático. Os rituais tinham lugar nos templos da cidade, decorrendo com pouca descrição, já que não havia então lei que punisse as sociedades secretas. A primeira só surgiria na segunda metade do século XX. O patrono dos rituais era o deus da guerra, Quang Tai. A imagem do general endeusado tinha de ostentar botas pretas, como mandava o esoterismo ritualístico das tríades. O deus Quang Tai, das imagens que habitualmente se vêem por aí, nos mercados e casas comerciais de todo o género, calça botas vermelhas, sinal de que patrocina, nesse caso, comerciantes. Apesar de, em 1907, a Liga Unida ser já claramente republicana, certo é que continuaria ainda por mais alguns anos a jurar derrubar o Qing e restaurar a antiga dinastia Ming. Este lema só seria alterado bem mais tarde no Congresso de Nanquim, em março de 1912. Também por isso, Sun Mei se sentia identificado com a organização, tanto mais que a República não se coadunaria com o seu quadro ideológico tradicionalista. Isto a julgar pelo facto de ter condenado frontalmente a conversão do irmão ao cristianismo e tê-lo depois demonstrado severamente quando, num ato irrefletido de vandalismo da juventude, destruiu os ídolos do templo dos ancestrais da sua terra natal. Sun Mei encarregou-se da organização e mobilização dos pescadores de Macau, área politicamente vital, tendo em conta que eram estes que, na ausência de outros meios institucionais, asseguravam as comunicações e os transportes, não só nas costas do sul da China, mas também através de redes de contactos que se estendiam pelo Sudeste Asiático e pelas costas da Malásia, Birmânia e Oceano Índico. Todas estas atividades eram levadas a cabo em coordenação, ou pelo menos com o conhecimento de Lou Lim-yok, o magnata do ouro e líder da comunidade chinesa de Macau. Lim-yok fazia um jogo de permanente equilibrismo entre as forças imperiais de Cantão e as diversas fações revolucionárias em presença em Macau. Era aqui, no seu exótico jardim, que reunia as forças vivas locais em grandes recepções e jantares confidenciais. O jardim tinha a particularidade de se situar então nos arrabaldes da cidade. Em volta começava apenas a despontar nova urbanização, que aumentaria a área da cidade para mais do dobro, ainda antes do dobrar de meados do século XX. Um dos primeiros a comprar um lote de terreno a Lim-yok foi Sun Mei, o que aconteceria em 1912. A ideia era construir um retiro para Sun Yat-sen e para a família,
E assim nasceu esta casa, que começou a ser habitada em 1913 pela sua primeira mulher, Lu Mosin, e as duas filhas, Sun Yan e Sun Wan, e ainda ao filho, Sun Fo. Este edifício seria totalmente destruído em 1831 pela explosão do paiol do quartel da Flora, que lhe ficava fronteiro. Em seu lugar surgiria o edifício que atualmente existe e que é designado nos folhetos turísticos por Casa Memorial Dr. Sun Yat-sen. Isto apesar de Sun Yat-sen nunca ter aqui vivido. Também o irmão esquecido, Sun Mei, que adquiriu o terreno para a construção desta mansão, nunca haveria também. Morreria com 60 anos de idade, em 1915, praticamente na bancarrota, depois de ter sido toda a vida o esteio financeiro das atividades políticas do irmão mais novo.